Oi pessoal, aqui é o Clockwork Library, eu sou a Branca e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o meu ranking das minhas leituras de 2024. No ano passado eu li 25 livros durante o ano e a gente vai ranquear eles de primeiro até 25º lugar. E eu vou começar falando pra vocês o meu menos preferido e indo até o meu primeiro, a minha melhor leitura de 2024. Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no meu canal e já deixa um like, que eu sempre posto aqui conteúdos falando sobre livros, fazendo reviews e falando a minha opinião sobre as minhas leituras do ano. Então, vamos pro vídeo agora. Em 25º lugar, tivemos no ano passado A Ilustre Casa de Ramírez. Bom, eu acho que vale ressaltar que a leitura de Ilustre Casa de Ramírez não foi uma leitura que eu fiz muito por escolha própria, não foi um livro que eu escolhi ler, assim, no meu tempo livre, nem nada do tipo. Foi uma leitura que eu, na verdade, fiz junto com os meus estudos, então, digamos que foi uma leitura obrigatória. Mas agora falando da minha opinião, eu entendo a importância histórica desse livro, a importância política que esse livro tem, assim, na história de Portugal, na dinâmica do país mesmo, na época que o livro foi lançado. E eu acho que isso é o ponto principal do livro, é algo que precisa ser ponderado na leitura. Mas eu também tenho um outro lado, na minha opinião. Eu acho que a leitura de Ilustre Casa de Ramírez é uma leitura pesada e densa, e não necessariamente pelo conteúdo, mas eu sinto que mais pela forma como o conteúdo foi abordado e foi trazido. Eu demorei um tempo para ler esse livro, eu confesso. Eu fui fazendo a leitura dele enquanto eu lia outros dos meus livros e foi pesado. Assim, era uma leitura que eu não tinha muita vontade de ler, de pegar o livro e ler, de fato, mas eu acho que foi muito importante e teve seu propósito ali nos meus estudos. E por isso eu também quis adicionar ele na lista, porque ele foi um livro assim que eu trabalhei bastante esse ano e que foi uma leitura, afinal de contas. Mas passando para o próximo livro, em 24º lugar, temos O Grande Jogo, da Jennifer Lynn Barnes. Infelizmente, esse livro acabou sendo posicionado em um lugar não tão bom do meu ranking de leituras de 2024. E era uma leitura que eu estava muito animada para fazer. Eu contava os dias para o lançamento desse livro, do tanto que eu queria ler, de tanto que ele já tinha sido dadas ao longo dos outros livros da autora, principalmente no final de Jogos de Herança. Então era um livro que eu estava muito animada para ler e que não me comoveu muito, também não me deu muita vontade de pegar o livro para continuar a ler. Eu demorei um tempinho pra ler, acho que foi um pouco mais de um mês, na verdade. Mas assim, eu sinto que é um livro que ele pode dividir muitos leitores. Ele é um livro muito cheio do jogo mesmo. Ele é um livro que descreve um jogo que dura mais ou menos 24 horas. Então, página atrás de página, você vai encontrar pistas e resolução de enigmas, e essa conversa entre os personagens, tipo, o que você acha que é isso? Que pista é essa? Então, ele é um livro para quem gosta do clássico de enigmas dos livros da Jennifer Lynn Barnes. Ele também traz, em alguns momentos, pitadas de romance entre alguns personagens e também uma pitada de mistério que tá fora do jogo. Então, eu senti que ele foi um grande livro introdutório para o segundo livro que vem aí esse ano, que é Glorious Rivals. Então, ele meio que coloca uma base para o que vai ser trabalhado pela Jennifer nos próximos livros. Agora, em 23º lugar, ficou Boa Garota Nunca Mais, que é o terceiro livro da trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E esse livro, infelizmente, ele não foi para mim. Eu li os outros dois livros dessa trilogia no ano passado também, então eles vão aparecer aqui nesse ranking em posições mais altas. Mas esse livro especificamente, a segunda metade dele, me colocou um pé atrás muito grande nessa narrativa e na história como um todo. E agora contendo um pouco de spoilers, então se você ainda não leu esse livro e você quer ler, pula um pouco aqui no tempo, porque agora os comentários que eu vou fazer são específicos sobre partes da trama.
Então pula aqui, de vez já já. Já pulou? Então, agora, falando especificamente, o plot da protagonista matar o vilão do livro e a segunda parte do livro inteira ser sobre ela armando um álibi pra ela, me deixou com um pé atrás muito grande. Esse não era muito o arco de desenvolvimento de personagem que eu estava imaginando pra protagonista. Eu entendo um pouco como a gente chegou lá, como a autora pensou isso tudo, mas eu não sei se eu concordo que foi a melhor forma de terminar essa trilogia, que tá indo tão bem. A primeira metade do livro eu amei, eu senti que foi uma vibe assim, muito parecida com a do primeiro livro, era muito intrigante, eu queria pegar o livro pra ler e continuar sabendo o que estava acontecendo, mas infelizmente essa segunda parte aconteceu e eu não consegui engolir. Até hoje. Agora, em 22º lugar, tem a novela Espetacular, do mesmo mundo de Caraval, da Stephanie Garber. E, assim, essa novela só tá aqui, eu acho, por ela ser uma novela, não ter uma história super elaborada, nem nenhum evento muito marcante. Eu gostei, foi uma leitura, assim, muito gostosinha de ler, principalmente porque eu consegui voltar pra esse mundo e para personagens que eu já não lia fazia um tempinho a respeito. E por isso eu gostei muito. Ela só tá realmente aqui porque ela é uma novela, assim, não teve muito a mais o que se explorar, né? Eu também fiz uma review sobre esse livro, eu já postei aqui e na minha conta do TikTok. Então lá eu explico um pouco melhor sobre as minhas opiniões sobre o livro. Mas foi isso, assim, eu gostei, mas também não me encantou. Então por isso eu fico aqui. Agora, em 21º, eu sempre tenho um polêmico. Meu 21º lugar foi para Powerless. Sim, o famoso Powerless que tomou as redes sociais no ano passado, no ano retrasado. E ele está aqui simplesmente por um motivo de eu sentir que ele é uma mistura de muitos livros de fantasia que eu já li na minha vida. Eu sinto que ele tem uma pitada de Rainha Vermelha, junto com um pouco de Trono de Vidro, e um pouco de Jogos Vorazes também, e tudo foi colocado junto, misturado, e eu senti que deu um livro um pouco sem personalidade. Eu acho que essa é a melhor descrição. Ele tem uma vibe muito legal, ele entretém, principalmente se você quer aquele molde tradicional de fantasia YA, de romantasia. Assim, eu acho que ele entretém muito bem o público de romantasia, de uma Sarah J. Maas, de uma Cassandra Clare, mas ele não tem muita personalidade, ele não é um livro autêntico, e por isso ele ficou aqui nessa posição. Em 20º lugar, temos Boa Garota, Segredo Mortal, que é o segundo livro na trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro, ele tá aqui porque eu senti que ele foi um pouco melhor do que o terceiro livro, num geral, né, tirando a segunda metade daquele outro livro, do terceiro. Mas eu também senti que ele foi um livro mais fraco do que o primeiro. O primeiro livro, ele me instigou, ele me deu vontade de ler, e eu não senti isso com esse livro. Eu senti que ele tinha um plot um pouco mais raso, se pode usar essa palavra para essa trilogia, mas eu senti que ele não teve um desenvolvimento tão interessante como o primeiro livro teve. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele foi melhor do que o terceiro no geral. Eu acho que ele teve um arco mais coerente com o que aconteceu no primeiro livro. E eu acho que também o desastre do terceiro livro vem um pouco do que acontece nesse segundo livro. E também por conta disso, um pouco, ele tá na segunda metade desse meu ranking. Em 19º lugar, temos Academia dos Casos Arquivados, que é o primeiro livro da série Dos Naturais, da Jennifer Lynn Barnes também. Esse livro foi o primeiro de uma série que me encantou. Vocês também vão ver os próximos livros nesse ranking. E o primeiro só aparece aqui porque eu senti que ainda faltou um pouco de um tempero ali, sabe? Por mais que a história seja super legal, assim, eu senti que os outros livros dessa série foram melhores. Eles conseguiram se superar muito. Mas eu gostei, eu achei que é um bom livro, não achei ele excelente, mas achei que ele foi uma boa introdução. Ele colocou uma base também para a narrativa se desenvolver nos próximos livros. Ele foi uma boa introdução de personagens
dos conflitos que iam ter ali, das dúvidas já que estavam instauradas entre os personagens. E eu gostei muito, então por isso que ele tá aqui no ranking. Em 18º temos Caçador Sem Coração, que é o primeiro livro de uma duologia. O segundo livro sai esse ano, tô muito animada também pra ler. E o primeiro livro assim, eu tava muito animada pra ler, porque ele foi panfletado pelo TikTok como uma romantasia maravilhosa, que ia, assim, superar minhas expectativas e que eu ia amar. E, assim, eu gostei do livro, eu achei ele um livro bom, mas eu não achei ele tão maravilhoso quanto ele também foi panfletado. E eu acho que talvez por eu ter entrado com expectativas muito altas no livro, ele acabou não sendo um top livro pra mim em 2024. Mas eu acho que ele é um bom livro, eu acho que ele é um livro autêntico, assim, ele aborda temas que eu não acho que são tão visitados, assim, na literatura mais YA e nem New Adult. Então, foi um livro, assim, diferente de ler, sabe? Não foi um livro que eu comecei a ler achando que eu já ia saber o que estava acontecendo, nem que abordava assuntos que eram tão clichês, sabe, nos livros. Bom, em 17º lugar temos Irmãos Hawthorne, que é o livro de novela dos irmãos de Jogos de Herança. E esse livro aqui, ele tá mais baixo do que o resto da série. Eu li o segundo e o terceiro livro também ano passado, eles estão aqui nesse ranking. E assim, eu achei que foi um livro bem legal. Ele também foi um livro introdutório de personagens que apareceram em O Grande Jogo, que tiveram uma importância. Mas eu também não achei que ele era um livro extremamente necessário, apesar dele ser muito gostoso de ler. Ele é dividido em 2 pontos de vista, né, do Jameson e do Grayson, e os 2 pontos de vista mantiveram assim, minha atenção. Eu ficava com vontade de ler os capítulos de um dos irmãos e do outro também, o que é um pouco raro de acontecer comigo, porque em geral, quando os livros são divididos em vários pontos de vista, eu sempre acabo gostando mais de um e odiando o outro, e não foi o que aconteceu nesse livro. Eu li os 2 pontos de vista com a mesma vontade, e eu achei que isso foi um ponto muito positivo, porque ele é um livro grandinho até, se não me engano ele é maior até do que os 3 livros da trilogia principal. E então foi um bom livro, apesar de eu não achar nada espetacular e não ser assim exatamente fundamental para a narrativa. Talvez seja um pouco, se você quiser ler O Grande Jogo, mas se você só quiser ler a trilogia principal de Jogos de Herança, ele não é um livro que vai mudar muito as coisas, assim, a não ser que você queira só ter um gostinho a mais ali dos personagens. Agora, em 16º lugar temos Os Ratos. Esse também foi um outro livro que eu li por conta dos meus estudos, não foi um livro que, assim, eu escolhi eu mesma, mas ele tá aqui mais acima do ranking, porque ele foi um livro que eu gostei bastante até. Eu achei um livro muito interessante, achei um livro muito importante. Ele discute assuntos extremamente relevantes da sociedade brasileira, num período também, ali no começo do século XX. E eu sinto que ele é um livro essencial para quem quer entender um pouco mais sobre o Brasil, sobre como se deu o desenvolvimento do nosso país no começo do século XX, como que foi o contexto social mesmo, assim, como as pessoas que não eram banhadas de privilégio viviam nessa época. E por isso que ele tá aqui em cima na lista. Ele é um livro que se passa praticamente em 24 horas e eu gostei bastante. Eu acho que vale muito a pena todo brasileiro ler ele pelo menos uma vez. Agora, em 15º lugar está Água Funda, que novamente não foi uma leitura de, assim, opção minha, também li pelos meus estudos, mas esse livro me surpreendeu muito. Ele foi uma narrativa tão diferente de tudo que eu já li na minha vida, que eu me sentia extremamente entretida, assim, lendo esse livro, sabe? E conhecendo uma nova face do Brasil, com viés, assim, diferente das coisas que eu já li, assim. Esse livro, ele tem um viés de folclore, digamos, da cultura local, da vida dos personagens, das mensagens, que são meio que dadas, assim, pelo ambiente, pelas ações dos personagens. E eu gostei muito, eu também acho que vale muito a pena a leitura. Eu sinto que ele não é um livro que muita gente também pegaria pra ler,
Eu pessoalmente não conhecia ele antes de ter que ler ele, e então eu deixo aqui minha recomendação para vocês. Ele tá aqui acima da metade do meu ranking, e leiam esse livro, ele é maravilhoso. Agora, em 14º lugar, temos Uma Chama Entre as Cinzas, que foi o primeiro livro que eu li dessa autora. E o primeiro livro, ele realmente, assim, me encantou de alguma forma. Eu acho que foi um pouco da ambientação. Ele tem uma pegada mais oriental, assim, digamos, mais assim, do Oriente Médio, assim, de ambientação mesmo. E eu achei muito interessante o mundo que desse livro que a autora criou pra cá. E eu parei um pouco no segundo livro, eu não terminei o segundo livro, mas o primeiro, assim, foi uma surpresa muito positiva. Ele é um livro um pouco violento, então se você não gosta muito de cenas de violência nem nada do tipo, eu não recomendaria, porque é um universo que é pautado nessa violência, né? Ele é um universo pautado em um imperialismo, na repressão de populações. E essa é a base do livro. E me surpreendeu, eu gostei bastante, eu preciso continuar essa série. 13º aqui temos um livro que eu li no comecinho do ano, que foi Divinos Rivais. Esse aqui foi um outro muito panfletado na internet, que eu entrei com muita expectativa, e apesar de não ter tido a expectativa toda alcançada, foi um livro que eu gostei muito, e por isso que ele tá aqui tão alto no ranking. Eu achei ele, acima de tudo, um livro bonito, assim, uma escrita belíssima da autora. E eu achei ele também muito criativo. Ele mistura uma ambientação um pouco de Segunda Guerra Mundial, digamos, mas com elementos de fantasia e um romance também que é, assim, muito bem escrito e de uma maneira muito linda. Em 12º lugar, temos A Aposta Final, que é o último livro da trilogia de Jogos de Herança. E para esse livro, assim, eu só tenho que falar que ele realmente, assim, me encantou de um jeito diferente. Eu acho que eu nunca tinha lido, antes da trilogia de Jogos de Herança, um livro que fosse baseado, assim, em pistas e mistérios e jogos, como esses foram. E nesse terceiro livro eu tive as respostas que eu tava esperando para ter nos 3 livros dessa série. E as respostas não me decepcionaram, minha cabeça, assim, explodiu lendo esse livro. E eu achei maravilhoso, assim, o desfecho que os personagens tiveram. E por isso que ele tá aqui tão alto no ranking. Ele foi um dos primeiros que eu li no ano passado, foi o segundo livro, na verdade. E ele conseguiu permanecer ali no topo o ano inteiro. E por isso que ele tá aqui. Em 11º temos o mais querido do TikTok, que é A Quarta Asa. Esse livro, pra mim, ele não foi tão maravilhoso quanto o TikTok falou que ele ia ser, mas ele foi muito bom. E a criança em mim, que era apaixonada por Como Treinar o Seu Dragão, se sentiu realizada. Esse livro, eu sinto que ele tem a possibilidade de se tornar uma saga épica, que chegue ali perto de Trono de Vidro, apesar de eu achar que Trono de Vidro tem uma qualidade de escrita melhor e de desenvolvimento bem acima do que A Quarta Asa. Mas eu acho que atingiu um público-alvo certo, que é um público-alvo que gosta de romantasia, que quer aventura, mas também quer romance. E eu só teria colocado ele mais acima no ranking se ele tivesse tido mais desenvolvimento de mundo e tivesse conseguido acertar aquele lugar em mim que queria mais aventura e mais ação, já que eles estão num colégio de guerra, não é mesmo? Eles estão num quadrante de montadores de dragão, entendeu? E não teve toda a aventura que eu queria que tivesse. Talvez tenha no segundo livro, eu ainda não li. E eu não li, acho que um pouco por parte dessa pequena decepção que eu tive com o primeiro livro. Mas assim, ele aparece aqui em uma posição bem alta do ranking. E então, leiam. Assim, eu acho que ele é um livro bom, muito bom. E eu acho que vocês vão gostar, vão se sentir entretidos lendo ele. Em 9º lugar, temos Promessas Cruéis, que é a continuação de Divinos Rivais. E esse livro, ele pra mim foi melhor do que o primeiro. Ele conseguiu pegar a parte de mim que queria desenvolvimento do mundo
e que queria conhecer mais desse universo que a Rebecca Ross criou, e que não teve tanto isso no primeiro livro, né? E por isso que eu me senti um pouco, não decepcionada, né? Porque o primeiro livro foi maravilhoso, mas por isso que a minha expectativa não foi tão alcançada, eu acho, principalmente por não ter tido muito do desenvolvimento do mundo no primeiro livro, mas aqui teve, e também teve o romance dos dois personagens principais, e eu amei, eu acho que continuou com a escrita lindíssima da autora, e aqui, assim, eu realmente entendo que não seja para todo mundo, mas aqui eu deixo minha profunda recomendação para que vocês leiam esse livro, porque eu acho que vale muito a pena. Em oitavo lugar, temos Reino de Ilusões, que é o terceiro livro da nova série da Tahereh Mafi, que é a escritora de Estilhaçam. E esse livro, eu não sei explicar exatamente, porque não é muita coisa que acontece nele, mas eu sinto que ele também tem uma escrita tão bonita e ele também tem um desenvolvimento dos personagens. A gente consegue conhecer cada um dos personagens numa profundidade tão maior do que a gente conhecia até o segundo livro. Ele foi uma das leituras mais recentes que eu fiz e eu terminei ele em 2 dias, assim, coisa que eu nunca faço muito com livro, assim, eu sempre demoro mais pra ler. Mas esse livro, ele me encantou, assim, eu não conseguia largar o livro. Eu lia e eu parava de ler, mas eu queria ler de novo, entendeu? Então, eu gostei muito. E olha que eu não tinha gostado muito do primeiro livro. Eu li o primeiro, mas eu não gostei muito, mas eu fui pro segundo pra dar uma chance. Gostei mais do segundo, mas pra mim esse terceiro livro foi o que realmente me fez amar essa série e querer muito continuar. Em sétimo lugar, temos Light Lark. Agora, esse livro, eu também não acho que ele seja revolucionário, que ele seja extremamente, assim, único, que tenha uma narrativa diferente de tudo, mas eu adorei esse livro, eu adorei os personagens, eu acho que existe, assim, uma combinação de personagens maravilhosa pra história. Temos 3 personagens principais, né, num triângulo amoroso, e cada um deles combina com o outro de um jeito, assim, perfeito. Tipo, eles se encaixam, assim, em personalidade, em desenvolvimento. E eu gostei muito do livro, assim, eu me senti entretida lendo. Li o segundo também. Tô esperando o terceiro livro chegar aqui no Brasil, que eu tô muito animada pra ler. E por isso que ele chegou aqui tão alto no meu ranking. Agora, em sexto lugar, temos o queridíssimo Trono de Vidro, que eu finalmente peguei pra ler. Estou lendo ainda, estou no terceiro livro. E olha, tudo que eu tenho pra falar é que essa série está realmente alcançando o hype que ela tem pra mim. Eu tô amando a série, achei que o primeiro livro foi incrível, adorei o aspecto de torneio. Por mais que o livro se passe em um único ambiente, praticamente a história inteira, eu quase não percebi de tão, assim, bem escrito que de tanto entretenimento que ele traz, sabe? Você fica envolvido na história e o jeito como cada peça foi sendo apresentada por vez, assim, de formas diferentes, assim, o mistério da magia, aí também as provas que a Selena tinha que fazer, assim, cada coisa foi apresentada organizadamente e cada uma a seu tempo, assim, pra realmente intrigar o leitor. E eu me senti intrigada, e eu gostei muito desse livro, e por isso que ele tá aqui no topo. Em sexto lugar, temos O Herdeiro Perdido, que é o segundo livro da trilogia de Jogos de Herança. E, pra mim, esse foi o melhor livro da série, por isso que ele tá aqui mais alto do que os outros. E aqui foi onde tudo começou a se desenvolver mesmo, né? Assim, tivemos mais jogos, tivemos mistério, tivemos o desenvolvimento do romance entre os personagens. E eu amei esse livro, eu também li ele muito rápido, não queria parar de ler. E eu li ele, foi meu primeiro livro de 2024, na verdade. Eu já não lembro tão bem, né, com tanta clareza a história, mas eu sei que eu amei esse livro. Eu achei ele muito inovador, assim, adorei como a Jennifer escreve, as peças que ela vai trazendo, né, pro jogo, pro desenvolvimento dos personagens, pro mistério principal. Eu amei esse livro e ele merece estar aqui no topo. Agora, em quinto lugar, temos Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro de Trono de Vidro. E assim, pra mim, esse livro, ele tem tudo o que Trono de Vidro tem,
mas tem um a mais, tem uma, assim, ele foi elevado acima de Trono de Vidro, e eu amei, assim, aqui a gente tem uma reviravolta, a gente tem um plot twist, assim, gigante da metade do livro pra frente, e nesse livro a gente teve finalmente uma nova faceta da Celaena, que é a faceta dela ser uma assassina mesmo, e de apresentar isso pro mundo. E eu achei que isso foi um pouco o que faltou no primeiro livro, e aqui teve, e eu amei. Eu achei que foi necessário pro que acontece, né, no terceiro livro e pro que vai se desenvolver no resto da série. E eu tô muito animada pra continuar essa série, viu? Então, quando eu terminar o terceiro livro, eu também trago aqui a review dele e para todos os próximos livros da série. Em quarto lugar, temos Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu vou ficar eternamente triste como essa série terminou, porque pra mim o primeiro livro foi maravilhoso. Ele foi o primeiro livro que eu peguei em um tempo, assim, de mistério, né, de crime, essas coisas. E eu adorei ele, assim, eu achei que a narrativa, assim, o mistério que foi posto ali era um mistério muito interessante. E eu gostei muito da forma como a protagonista, ela realmente se colocou na posição de detetive, de investigadora, e ela realmente foi atrás, assim, sem ter o pé atrás pra nada, ela realmente se colocou nisso, e deu pra perceber em cada página desse livro realmente esse amor dela por investigação. E ela passou esse amor dela pra mim também, porque agora eu só quero ler livro de detetive. Então quem sabe vem mais esse ano, mas assim, esse livro, ele realmente mereceu estar aqui em quarto lugar, porque ele foi incrível. Agora chegamos no top 3 do meu ranking de leituras de 2024. E em terceiro lugar, para abrir esse ranking, temos Night Bane, que é a continuação de Light Lark. E assim, pra mim, esse livro também foi o que tinha de melhor em Light Lark e assim, levado a outro patamar. Porque eu adorei esse livro, também foi outro que eu não conseguia parar de ler. Assim, eu lia durante as aulas, eu li em casa, eu li o tempo inteiro. Eu adorei o que a Alex Aster, a autora, fez de parte do livro ser de flashbacks. A gente ia acompanhando junto com a personagem, e agora spoiler, ela recuperando um pouco das lembranças dela, entendendo do passado dela. E eu adorei isso, eu adorei ela no presente, eu adorei ela nesses flashbacks. E nesse livro a gente consegue ver mais um lado específico do triângulo amoroso durante esses flashbacks. E a gente entende realmente a conexão desses personagens. E se você ainda não leu Light Lark, leia, porque é incrível. E agora, em segundo lugar nesse ranking, temos Instinto Assassino, que é o segundo livro da série da Academia dos Casos Arquivados, né, dos Naturais. E, gente, esse livro, pra mim, ele alcançou tudo que eu queria e que eu não tive no primeiro livro. Eu adorei a história, eu adorei o desenvolvimento dos personagens. Eu adorava ir coletando as pistas junto com os personagens e ver a linha de raciocínio deles, sabe? Porque como a gente tá lendo, né, os pensamentos da protagonista, a gente acompanha a linha de raciocínio dela. E eu achei isso muito único, eu adorei. Em primeiro lugar, não podia ser outro, foi Tudo ou Nada, que é o terceiro livro também da série dos Naturais, que é a continuação de Instinto Assassino. E olha, eu só posso dizer que a leitura que eu tô mais animada pra fazer esse ano é ler o quarto livro, na verdade, dessa série, que lança agora, se não me engano, dia 16 de janeiro. E assim, eu preciso saber o final dessa história, porque o que a gente conseguiu descobrir no final desse terceiro livro, assim, não podiam ter deixado esse livro sem uma continuação. Eu precisava ler o resto. Assim, eu li esse livro praticamente em 2 dias. Eu também não conseguia largar. Esse livro me encantou muito. Assim, o mistério desse livro também me encantou. E eu preciso de respostas. Eu preciso saber o final disso tudo. E ele tá aqui merecidíssimo no primeiro lugar das minhas leituras de 2024. Quem sabe, né, o quarto livro da série seja a minha leitura preferida de 2025. Mas aí só saberemos no final do ano. Mas, bom, pessoal, esse foi o meu ranking de leituras de 2024. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, a descobrir uma futura leitura, ou tenha dado minha opinião, né, corretamente para vocês conseguirem tirar as próprias conclusões sobre esses livros. E
Já me sigam aqui se vocês querem mais opiniões sobre livros, recomendações. E por hoje foi isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!